Também. Boa tarde, boa tarde. Mais um dia, estamos aqui, segundou, gente, para a glória de Deus. Então, hoje, João 11. João 11, para a glória de Deus. Todas juntas, abram a Bíblia. É um capítulo maravilhoso, né? É um capítulo incrível que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quem era Lázaro? Era o amigo de Jesus, né? Tem um cenário incrível ali onde esse milagre acontece. Na casa, Lázaro, né? Um coração receptivo do amor de Deus. Lázaro, Marta, Maria, recebeu Jesus na casa deles um tempo antes. E ali, né? A família ali recebeu Jesus, não somente Jesus, gente, os discípulos estavam ali. Jesus andava sempre com 12 discípulos, às vezes tinha mais pessoas, e aquela família, uma família que recebeu Jesus e agora recebe o milagre. E nós estamos aqui para ler. João 11, abre sua Bíblia. Olha que interessante, e Lázaro estava enfermo. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Mandaram um recado para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te as voltas para lá e voltas para lá, né? Uma vez que Jesus esteve lá, alguns judeus queriam apedrejá-lo. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, será salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele, porque eles estavam correndo o risco de ser apedrejado lá, naquele lugar. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado há quantos dias? 4 dias. Né? Jesus ainda demorou 2 dias, e para chegar lá, antigamente não tinha carro, não tinha Uber, né? Demoravam um tempo para chegar, que eles iam andando. Então, Jesus chegou lá depois de 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentro dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, né, mais melancólica, ficou lá chorando. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Ela cria em Jesus, ela acreditava. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela fez primeiro? Lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Ele já sabia o milagre que ele ia fazer, mas Jesus chorou vendo Maria, vendo Marta, né, chorando ali. Agitou no seu espírito e ficou comovido. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Jesus amava, sim. Lázaro, aquela família, eram amigos de Jesus. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é quase 4 dias. Já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Gente, vamos parar um pouquinho aqui. Nós vemos um cenário maravilhoso. Maria é aquela que sempre prostra diante do Senhor. Marta, sempre com as mãos dispostas para servir. E olha que interessante, as duas falaram a mesma coisa, mas Maria, antes de falar, mas se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela primeiro prostrou-se diante do Senhor. Ela primeiro, é um relacionamento que ela tinha, uma intimidade com o Senhor. Né? Muitas vezes nós só chegamos para o Senhor para pedir, 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 pedir. Quantas vezes nós prostramos diante dele? Primeiro, em adoração. Primeiro, prostrarmos diante do Senhor Jesus. Jesus permitiu seu amigo morrer para que os outros amigos creem nele. Jesus permitiu para todas aquelas pessoas começar a crer nele. Jesus importa, gente, ele importa com todos. Mas olha, muito engraçado que ele permite algo acontecer nas nossas vidas para salvar outras pessoas. Nós que queremos muitas vezes ser íntimas do Senhor, ele permite que aconteça algo conosco para que pessoas sejam salvas através da nossa vida. Nós não queremos ser íntimos? É tão bom ser íntimos, então ele vai permitir muitas coisas na nossa vida. Mas nós temos a certeza que ele é a ressurreição e a vida. Quem nasce só uma vez, morre 2, mas quem nasce 2 vezes, morre só uma. Nós morremos para o mundo. Nós nascemos
E nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Ainda que o nosso corpo morre aqui, né? Porque o pecado entrou. Então, nós temos certeza. Uma coisa todo mundo tem certeza, que nós vamos morrer. A não ser que o nosso Jesus nos arrebate. A não ser que Jesus volte e nos leve. Mas a morte é a certeza que nós temos. Por quê? Porque num dia nós vamos ressuscitar. Ressuscitar com o Senhor, com o corpo glorificado. O corpo glorificado. E o Pai, gente, mais uma vez, ele ouve as palavras de Jesus. Você percebe que todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, ele fala, graças te dou. Primeiro ele agradeceu a Deus, depois teve a multiplicação. E agora ele deu graças ao Senhor, porque ele sempre ouve. E o interessante aqui é que Jesus, ele chorou, sim, quando viu Maria ali, porque Jesus era uma pessoa empática, né? Tinha empatia. Agitou no seu espírito aquele momento ali, quando ele viu ela chorando. Agora, entenda, tem coisas que você pode fazer que Jesus não vai fazer. Ele ordenou, tirai a pedra. A pedra, as pessoas podiam tirar. Tem pedra na sua vida que só você que pode tirar. Jesus não vai tirar. Ele espera você tirar a pedra para ele fazer um milagre. Tirai a pedra. A pedra que o homem colocou, ele tem que tirar. Agora a morte, deixa com Jesus. Deixa com Jesus que ele é aquele que ressuscita. Ele é aquele que cura. Reconhecer que nós somos pecadores é conosco. Nós devemos olhar para nós e falar assim, eu sou pecadora. Reconhecer agora o milagre é com o Senhor Jesus. Vamos tirar a pedra. Qual pedra que tem impedido você? Qual pedra? Analisa. Reflita hoje. Qual pedra que tem impedido você de receber o milagre do Senhor? Às vezes a pedra da incredulidade, às vezes a pedra do vício, às vezes a pedra do medo. Qual? Reflita você. Jesus tirou Lázaro da cova porque ele iria para dentro daquela cova no lugar de Lázaro. Ali Jesus permitiu aquela morte ali, depois de 4 dias, vir ressuscitar, porque eles acreditavam que até 3 dias podia uma pessoa ressuscitar. Eles acreditavam nisso, mas depois de 4 dias, para eles era impossível. E Jesus, ele fez um milagre. Gritou, né, como um leão, Lázaro, sai para fora. Hoje ele grita para nós, hoje ele grita. Depois que nós tiramos a pedra, ele grita, Silene, sai para fora. Kelly, sai para fora. Jéssica, sai para fora. Hoje ele grita o meu nome, Diene, sai para fora. A ressurreição é com ele. É com ele. Vamos fazer a nossa parte. A esperança que nós temos é a ressurreição. É a ressurreição. O nosso corpo vai ser glorificado. Nossa, eu anseio por esse dia de estar com o Senhor, sentar à mesa com o corpo glorificado e sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Vamos continuar. Aqui vem o plano para tirar o quê? A vida de Jesus. Depois de fazer um milagre desse, aí eles veem um plano para tirar a vida do nosso Senhor Jesus. 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis. Nem considerais o que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. O próprio Deus falou através da boca de Caifás ali, gente. Eles ali bolando um plano para prender Jesus, para tirar a vida de Jesus. Mas o próprio Caifás foi usado ali, olha. Não considerais que vos convém que morra um homem, um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Senhor Jesus, ele veio para nós todos. Olha, desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá, procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prendê-lo. A fim de prender o nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que liberdade não é fazer tudo o que quer. Aquele que faz tudo o que quer é escravo das suas vontades. Quem faz tudo o que quer é escravo das suas vontades, do seu eu, do seu ego. Liberdade não é fazer tudo o que quer. Jesus, ele tinha liberdade, né? Mas ele veio para cumprir o quê? O que Deus enviou ele, para cumprir a missão dele. E nós, de fato, somos livres em Deus. Não somos aprisionados pelos prazeres da carne, de fazer o que nós queremos, mas o que nós devemos fazer é a vontade do nosso Pai. Liberdade, de fato, é quando você consegue definir o que é correto de se fazer. Nós estamos aqui, entendendo a palavra de Deus, e nós podemos definir o que é correto fazer. Isso sim é ter liberdade no Senhor Jesus. Quando Deus ordena, até Satanás obedece, até Caifás profetiza. Eles estavam ali, gente, querendo armar para o nosso Senhor Jesus. Mas até Caifás profetizou. Por quê? Porque esse era o plano do nosso Deus. De um homem morrer, que foi profetizado lá no Éden. Quando o pecado entrou, Deus ordenou para Adão: olha, a partir de hoje você vai comer do seu suor, do seu trabalho. Vai, trabalhar muito para você comer. A mulher com dores terá filhos, dá a luz com dores. E a serpente vai rastejar, mas nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Quem é? Jesus. Esse que morreu para salvar a nação. Não só a nação de Israel, mas todos nós que cremos nele. Jesus veio para nos salvar. E a morte de Lázaro ali foi um caminho, sim. Jesus já sabia que seria o quê? Um caminho para prendê-lo, para matá-lo. Que já estava chegando a Páscoa. Foi bem na semana anterior à Páscoa, onde julgaram o nosso Senhor Jesus. Mas ele fez tudo isso por amor. Por mim, por amor a você, para nos dar essa liberdade de vivermos a palavra dele, não de sermos escravas das nossas vontades, mas sim, sermos livres em Deus. Alguém deseja comentar algo? Não? Interessante que essa família aqui de Lázaro estava vivendo o tempo todo com Jesus, conhecia Jesus, mas o interessante aqui que me chama a atenção é sobre a incredulidade nessa família. Porque Jesus conversa aqui com Marta, e Marta fala assim, Jesus fala para Marta que Lázaro ia ressuscitar. E Marta responde para ele: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando que ele era a ressurreição. Então, são pontos que nós precisamos prestar atenção em algumas áreas da nossa vida. Por que ainda não aconteceu um milagre? Se Jesus está comigo, está conosco. Ele falou que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, por que nós não recebemos ainda um milagre? Por que a pedra ainda não foi removida? O que está faltando? Jesus dá a receita aqui para nós: a incredulidade. Aquela família era incrédula. Não estava crendo verdadeiramente. Estava crendo na ressurreição do último dia, mas Jesus não estava falando sobre isso. Ele estava falando que ele ia ressuscitar Lázaro. Aí a gente lembra daquele filho, daquele homem que ele estava miseravelmente endemoniado.
E eles levaram até os discípulos. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio que atormentava o filho daquele homem. E aquele homem decidiu ir até Jesus e conversar com Jesus sobre a situação que estava ocasionando na vida dele. Muita tristeza de ver o filho naquela condição e os discípulos não poder fazer nada. E Jesus chamou os discípulos em particular e chamou aqueles discípulos de quê? Geração incrédula. E muitas das vezes nós somos assim. E a incredulidade, a Bíblia diz que é pecado, pecado de feitiçaria. Então nós precisamos. Aquele homem falou assim: então, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Então a gente precisa examinar o nosso coração e ver aonde que está a incredulidade e apresentá-la a Jesus. Se eu e você não identificarmos a incredulidade que está no nosso coração, nós vamos ficar vivenciando a mesmice. Não é isso que o Senhor quer. Então, aqui Jesus está nos ensinando, através desse capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro e sobre essa família. Ele não quer que nós sejamos incrédulos. Ele quer que nós exercitamos a nossa fé. E como é que nós vamos exercitar a nossa fé? Somente nesse momento que a Diene traz o estudo da palavra? Não, nós temos que exercitar a nossa fé diariamente, lendo. E quando a gente lê, Jesus começa a pontuar, eu costumo dizer muito isso, ele costuma pontuar os pontos que precisam ser tratados dentro de nós. Aí a gente vai levar ele aonde? A oração. E lá Jesus vai tratar e ele vai fazer um milagre, porque é para isso que ele veio, e é através das nossas vidas. Você vê que Jesus ele operou um milagre na vida dessa família, mostrando para essa família que Jesus, ele é a ressurreição. Ele não era a ressurreição, ele é. Aí Marta estava falando do futuro, nós estamos no presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então precisamos crer. Precisamos crer. Pessoas precisam ver verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. Através dos milagres. Jesus ainda faz milagre. Se ele não fez ainda, precisamos nos analisar. Precisamos ver aonde é que está faltando a fé verdadeira. Então analise. Analise, porque eu tenho analisado a minha vida. Então, precisamos analisar. Não ficarmos esperando o alimento prontinho aqui, ó. O alimento está prontinho aqui na mesa através da vida da Diene. Mas não é só esse alimento que Jesus quer nos dar, não. Ele quer nos dar alimento no nosso particular também. Sentarmos aqui e termos também de Deus para passar. Quando ela abre a oportunidade, alguém quer comentar, e nós temos que comentar também, porque estamos edificando a fé uma da outra. Você está edificando a minha fé, eu estou edificando a sua fé. Por isso que nós somos o quê? Igreja. Igreja para edificar uma fé da outra, através da palavra do Senhor e daquilo que o Espírito Santo traz para nós. Não ficarmos mudinhas, só recebendo. É bom alguém ir lá preparar comida, não é bom? Mas o melhor não é só eu sentar e me alimentar, eu também tenho que preparar o meu alimento. Ainda que seja um pouquinho. Mas eu preciso compartilhar com as minhas irmãs. É isso. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Isso é importante, olha. Marta não observou, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Estava ali no presente. E Jesus, ele está presente na nossa vida. Vamos vencer, né? Às vezes essa pedra que temos que tirar é a incredulidade. Vamos analisar qual pedra que nós temos que tirar para o milagre acontecer. Mas entenda, nós que somos íntimos de Jesus, Jesus permite. Muitas vezes, olha, a morte chegar, era a família íntima. Jesus permitiu a morte chegar, sabe para quê? Para muitas pessoas lá crer nele. Olha, muitos creram depois que Jesus ressuscitou. Entenda, muitas situações acontecem porque você é íntima do Senhor, para que muitos, até mesmo da sua família, comecem a crer nele, para que pessoas, nossos vizinhos, comecem a crer nele.
Vamos vencer, em nome de Jesus, a incredulidade. Vamos tirar a pedra daquilo que tem impedido do milagre acontecer. Muito obrigada pela contribuição, Zumira. E nós vemos, gente, que esse milagre aconteceu uma semana antes de Jesus ser crucificado. Jesus já sabia tudo. Um dos maiores milagres ali. O último, né? O maior milagre de Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, para as pessoas crer nele, e depois ele ia ser crucificado. Sabe por quê? Porque ele quer salvar as pessoas. Ele quer nos salvar, ele quer salvar a sua família. Então, tira a pedra. Jesus abençoa. Glória a Deus. Amanhã, capítulo 12.